Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo 47. No Salmo 47. Essa manhã nós teremos a oportunidade de ouvir mais uma exposição no livro dos Salmos. Como eu já expliquei outras vezes, meu desejo é, vez por outra, fazer uma exposição como essa, para que os irmãos possam, assim, conhecer cada vez mais o saltério e poder cantar os salmos com ações de graças e com, grave a palavra, entendimento. Grave a palavra, com entendimento. Salmo 47 a gente canta já há algum tempo aqui em nossa igreja. Então hoje você terá a oportunidade de mergulhar profundamente nesse salmo. Ele é breve, observe, é curto. São 9 versos. Mas há tanto conhecimento aqui, irmãos, que eu peço que você acompanhe do começo ao fim, atentamente, o que será dito aqui. Salmo 47, assim diz o Senhor nosso Deus. Ao mestre de canto, salmo dos filhos de Corá. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com um harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amém. No dia 13 de novembro de 2010, uma multidão de consumidores almoçava na praça de alimentação de um shopping lá em Nova York. O sistema de som, ele começou a tocar o coro ali, Aleluia, do Messias, de Handel. Quando uma jovem senhora segurando um aparelho celular, de repente ficou de pé e começou a cantar numa bela e bem treinada voz de cantora de ópera. Aleluia, 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 ela bradou. Então um jovem, vestido num moletom cinza, levantou-se sua cadeira e entrou no canto também entoando aleluia. Um casal muito bem vestido, ao lado de uma caixa 24 horas, juntou-se a eles, no que foi seguido por outro casal e um funcionário da manutenção, carregando uma placa amarela com os dizeres cuidado, piso molhado, também entoando aleluia. Mais cantores se uniram aos primeiros, à medida que o coro avançava, e eles entoavam, pois o Senhor onipotente reina, aleluia, aleluia. Mais e mais pessoas se levantaram em suas mesas, pessoas de todas as idades, estilos de vida, e cantavam: o reino deste mundo tornou-se do Senhor e do seu Cristo. Ainda mais pessoas vinham se juntar ao grande coro, à medida que esse ia chegando e crescendo, e entoando: e reinará para sempre e sempre. Quando soou o aleluia final, os cantores ergueram suas mãos aos céus e se dispersaram na multidão da qual tinham vindo. Meus irmãos, o coro aleluia, naquele shopping ali em Nova York, em 2010, é um exemplo do fenômeno conhecido como flash mob, que se tornou popular nos últimos anos. Ora, um flash mob é uma performance artística que é cuidadosamente planejada e coreografada, geralmente de canto ou dança, tendo como palco um local público com uma aparência de espontaneidade. Você deve ter visto vídeos assim.
nos últimos anos ficou bastante conhecido. Como o autor do Salmo 47 imaginou, o flash mob do coro Aleluia é um exemplo do que deve acontecer e ser seguido por todos os povos em todos os tempos. Um erguer espontâneo de corações para louvar o grande Rei. Como diz o salmista aqui nos versos 1 e 2: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é o grande Rei de toda a terra. Essa é a imagem que você tem que ter desse salmo. Toda a terra, como um grande coral, os povos, as nações, os reinos reunidos para cantarem ao Senhor nosso Deus, o Rei de toda a terra. Esse salmo nos ensina exatamente isso, meus irmãos, que Yahvé, o Rei soberano de toda a terra, nos chama a louvá-lo com entendimento, por exercer seu poder ao julgar os inimigos e salvar o seu povo. Sim, Yahvé, o Rei soberano de toda a terra, não apenas de Israel, não apenas de um grupinho de pessoas, mas de toda a terra. Ele nos chama, ele nos convoca a louvá-lo com entendimento, por exercer seu poder ao julgar os inimigos e salvar o seu povo. A principal mensagem desse salmo é que Deus é o único soberano sobre todos. E eu quero que você observe aqui a estrutura dele. Veja, mais uma vez, o Salmo 47, observe como a estrutura dele é muito clara, a divisão dele aqui. Há dois coros nesse salmo aqui acontecendo, aqui celebrando esse reinado universal do Senhor Deus Altíssimo. O primeiro coro ocorre aqui do versículo 1 ao versículo 5. Veja, versículo 1 ao versículo 5, que celebra a Deus como o vitorioso Rei guerreiro. Ele é exaltado por ser o Rei guerreiro, do 1 ao 5. No verso 1, você tem o chamado à adoração, no verso 1. E do verso 2 ao verso 5, você tem as causas para a adoração, ou seja, os motivos, as razões pelas quais devemos adorar ao nosso Deus, do 2 ao 5. Na segunda parte do texto, a partir do versículo 6, você tem aqui um segundo coro, que exalta Deus como o soberano Rei governador, do 6 ao 9. E aí, veja o padrão. Assim como no verso 1, você tem um chamado, uma convocação solene a adorar a Deus, no verso 6, ela se repete. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Mais uma vez, um chamado à adoração. Veja o padrão. O verso 6 está para o verso 1 aqui. Chamado à adoração. E do 7 ao 9, mais uma vez, você tem as causas, as razões pelas quais devemos adorar ao Senhor Deus. Percebe? O salmo é claramente dividido assim. Dois coros. Do 1 ao 5, o primeiro coro. Do 6 ao 9, o segundo coro. De louvor, de adoração a Deus. Verso 1, chamado à adoração. Verso 6, chamado à adoração. Do 2 ao 5 e do 7 ao 9, as causas pelas quais devemos prestar culto, adorar, cantar ao nosso Deus. Veja o texto mais uma vez. Começarei a exposição, provavelmente dita agora. Observe, a partir do versículo 1. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Meus irmãos, o grande tema, o tema principal do Salmo 47, assim como de vários outros salmos, é a soberania de Deus. O Senhor, ele deve ser louvado como o Rei de toda a terra, como o salmista repete aqui, inclusive no versículo 7. Sendo Deus, o Criador e Senhor de toda a terra, todo ser humano deve-lhe fé e obediência. Acerca disso, Sproul falou, R.C. Sproul, como soberano, Deus é a suprema autoridade do céu e da terra. Ele criou o universo. Ele é o dono do universo. Essa posse lhe dá certos direitos. Ele pode fazer com este universo tudo o que apraz a sua santa vontade.
Mas a verdade é que boa parte das pessoas tende a conceber um conceito errado sobre Deus, como se ele fosse um mero espectador diante dos assuntos do mundo, sem assumir um papel direto de intervenção em cada coisa que acontece no mundo. Mas observe como a Bíblia ela apresenta um quadro totalmente diferente. Em sua autoridade real, Deus realmente reina com seu poder soberano. O salmista, lá no Salmo 135, verso 6, diz: tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez, nos céus, na terra, no mar e em todos os abismos. Deus não está alheio aos assuntos terrenos. No Salmo 22, verso 28, diz: pois o Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. A Bíblia afirma que Deus possui controle absoluto sobre toda a sua criação, o que se estende, meus irmãos, também aos interesses individuais de cada pessoa, incluindo você e eu. O próprio Senhor Jesus disse que nenhum pardal cairá em terra sem o consentimento da vontade do seu Pai, e que até mesmo os cabelos todos da vossa cabeça são numerados pelo controle soberano de Deus. Mateus 10, 28 e 29. Essa doutrina, ela não é popular. E não é popular, meus irmãos, entre a maioria das pessoas, porque homens e mulheres caídos preferem crer em sua própria soberania, achar que eles mesmos estão no controle de suas vidas. Querem declarar, como o famoso poema Invictus diz: sou o senhor do meu destino, sou o capitão de minha alma, eu tenho o controle sobre a minha própria história. Deus, porém, refuta essa vaidade humana e Ele declara que Ele sim, de fato, é o único Senhor de todo e qualquer destino. E Ele é o capitão de nossas almas. Como diz em Deuteronômio 32, 39, eu mato e faço viver, eu firo e saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Declara assim o soberano Deus. Isaías 45, 6 e 7, ele diz: eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Deus é soberano e não nós. Agora veja, a soberania de Deus não significa que as pessoas, que você e eu, não exerçam suas vontades ou que a gente não tome nenhuma decisão. A própria Bíblia ensina que o homem tem vontade legítima, embora caída e escravizada pelo pecado. E sim, somos responsáveis por cada uma de nossas ações. A vontade de Deus será realizada em todas as coisas, mesmo nos atos pecaminosos de pessoas ímpias, bem como por meio deles. Jeremias escreveu sobre isso lá em Lamentações 3, 37 e 38. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Reis exercem seu domínio por meio de proclamações reais enviadas por toda a terra. Semelhantemente, meus irmãos, Deus governa por decreto soberano. Veja, no versículo 8, o Salmo diz: Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. É Deus quem governa todas as coisas. E governa, veja, a sua providência, assim dirigindo todas as coisas, é a execução no tempo, na história, do seu decreto real, daquilo que ele decretou desde toda a eternidade. Paulo diz em Efésios 1:11 sobre isso, acerca do decreto divino contemplar a salvação do seu povo. Ele diz em Efésios 1:11, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Em outras palavras, de acordo com o seu decreto. Mais uma vez, Isaías 46, 9 e 10. Nós vemos ali o decreto de Deus soberano
sobre todas as coisas. Ele diz: eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Tudo acontece de acordo com a vontade decretiva de Deus, de acordo com o que Ele decretou desde toda a eternidade. Segundo o salmista, aqui nesse Salmo 47, a soberania irrestrita de Deus se estende a todas as pessoas, quer elas creiam, quer não. Veja como essa verdade é muito clara no Salmo. Do começo ao fim, ele fala sobre o reinado soberano de Deus sobre toda a terra, independentemente de como as pessoas reagem quanto a isso. Se elas creem ou não, Ele reina, Ele é Senhor. Sendo Ele o Deus soberano, o Salmo aqui, ele soa como uma conclamação universal ao louvor. Até mesmo àqueles que não podem estar entre o povo do Senhor. Sim, todos, sem exceção, são convocados a louvar a Deus. Todos. Todos. Esse é o chamado geral. Veja, todos devem louvar a Deus, devem cantar, e eu quero ser bem específico quanto a isso, devem cantar ao seu santo nome. Mas aqui nesse salmo, como eu mencionei no início, ele apresenta razões para isso. Então você tem aqui essa questão sendo afunilada. Ele vai especificar ainda mais. Todos têm que cantar a Ele, Ele é o Rei soberano, mas apresenta razões aqui. E a gente pode colocar isso de duas formas, pelo menos. Deus deve ser adorado, devemos cantar a Ele pelo fato de Ele executar o seu juízo contra os seus inimigos. Mas também, Deus deve ser adorado, devemos cantar a Ele pela salvação que Ele assim nos concedeu em Cristo. Sim, o salmista louva a Deus, especialmente aqui, por sua soberania em castigar seus inimigos e salvar o seu povo. Veja o verso 3. Primeiro diz: Ele submeteu os povos e pôs sob nossos pés as nações. Meus irmãos, essa fala aqui do salmista, ela se refere à conquista de Canaã sob a liderança de Josué, que envolveu o juízo vingativo de Deus sobre o povo impiedoso que anteriormente ocupava aquela terra. A imagem de ter um povo sob os pés se refere a uma antiga prática de pôr o pé sobre a garganta dos cativos conquistados numa batalha. A ideia é essa: Deus coloca os inimigos sob os seus pés do seu próprio povo, como um sinal aqui do seu juízo, como uma demonstração visível de que Ele assim castigou aqueles povos. A vitória de Israel não resultou, atente-se a isso, de qualquer poder ou virtude do próprio povo, mas o ato soberano de Deus em julgar os seus inimigos. O texto diz: foi Deus, foi Yahvé, foi Ele quem colocou estes povos, essas nações, debaixo dos nossos pés. Em outras palavras, Israel não tinha condição de fazer isso por si mesma. Ela não tinha poder para fazer isso. Veja, tais juízos não ocorreram somente durante a conquista da terra de Canaã por Israel, mas continuam a acontecer ao longo da história, de modo que todos os homens devem louvar e temer a Deus, que é soberano em castigar o pecado e o mal. Certo estudioso da história, ele elaborou aqui, ele fez um estudo sobre a história, na verdade, pensando aqui nas potências que já se levantaram e depois caíram. Esse estudo dele iniciou em 1934 e durou até 1961, ou seja, quase 30 anos estudando sobre nações, civilizações que foram levantadas e depois caíram, mostrando assim, cada uma delas, de forma sucessiva, se levantou, caiu e depois desapareceu. O Egito foi uma das primeiras grandes potências, mas há muito perdeu o seu poder imperial. A Babilônia já reinou sobre boa parte do mundo.
mas agora não passa de um deserto estéril. Grécia e Roma se levantaram como sucessivas maravilhas, mas ambas caíram em ruína e foram conquistadas. Mais recentemente, meus irmãos, a União Soviética continuou no poder por aproximadamente um século antes de se fragmentar. James Boyce, ele comentou sobre isso, ele falou que até mesmo os Estados Unidos da América, embora esteja agora no pináculo do poder mundial, isso ele falou no século XX, está em declínio e não escapará à inexorável lei da história, ou seja, citando Provérbios 14:34, de que a justiça exalta a nação, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Uma após a outra, essas potências têm se enxergado como soberanas sobre a terra, mas têm aprendido a verdade do Salmo 47, verso 7. Deus é o rei de toda a terra. A história mostra que quando as nações buscam a justiça de acordo com a vontade revelada de Deus, elas geralmente prosperam e ganham força. Veja, isso não significa dizer que essas nações elas obedeceram perfeitamente à lei de Deus. Mas se uma nação, em alguma medida, se submete à lei de Deus e pratica, sim, a sua lei, executa a sua lei na sociedade, você pode esperar, também em alguma medida, prosperidade e bênção sobre essas nações. Por outro lado, a história mostra que nações fundamentadas na ganância e nas paixões carnais, na desonestidade, como é o caso do nosso país, que busca impiedade e violência, inevitavelmente caem em ruína, por maiores que elas possam ser. A lição é que o juízo de Deus sobre os povos deve nos fazer louvá-lo e também temê-lo. Temer a Deus significa que nós respeitamos sua soberana palavra e trememos diante da ideia de nos rebelarmos ou desobedecermos aos seus mandamentos. Como diz o verso 2, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Não tenha nenhuma dúvida que essa é a causa de nosso país estar como está. Você pode apresentar várias razões, existem muitas outras, mas o centro, ou no caso o cerne da questão é esse. O nosso país, começando por nossas autoridades, não se submetem ao rei de toda a terra. Não se submetem. Eles zombam do Senhor e do seu ungido. Eles tramam contra Deus, contra a sua igreja. Eles perseguem o seu povo. Eles tentam calar os seus profetas. Eles são sujos em seus negócios, desonestos, imorais. Eles não temem a Deus. Logo, eis o estado do nosso país. Eles não atendem ao chamado para louvar e cantar e exaltar o Rei, o Altíssimo de toda a terra. Mas veja, o texto diz que Deus castiga os povos. A gente tem essa ideia muito distante de nossos dias, não é? A gente pensa apenas ali em Deus usando Josué, entrando na terra prometida em Canaã, castigando aquelas nações ali, aqueles povos, ou mesmo pensando em outros momentos durante o Antigo Testamento. Ele continua sendo rei de toda a terra. De toda a terra. Por favor, entenda isso uma vez por todas. Aqui o salmo está sendo cantado, ou ele é composto, na verdade, cantado também num período em que você tem Deus revelando sua vontade, especialmente a um povo específico, uma etnia. E mesmo ali, a Bíblia vai falar de forma muito clara que ele não apenas era rei sobre Israel. Irmãos, entendam isso. Somente Israel, em termos formais, reconhecia ali a soberania de Deus. Somente eles, em termos como uma nação organizada, submetia à vontade de Deus. Os demais povos eram rebeldes à vontade de Deus. E ainda assim ele declara, eu sou o rei deles também. Então como é que alguém pode conceber a ideia em nossos dias de que Deus seja rei somente sobre a igreja? Como se o seu domínio, o seu poder, os seus mandamentos, a sua lei
deve ser praticada somente pela igreja. É só o povo, é só a igreja que se reúne no Brasil e em outros lugares da terra. Não, é sobre toda a terra. Toda a terra. Toda a terra. Se isso era verdade na antiga aliança, quanto mais agora, em que esse reino tem se espalhado sobre toda a terra. Mas veja, o Salmo 47 também celebra a graça soberana de Deus, dizendo: escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Essa fala aqui do Salmo também deve se referir à terra de Canaã como um dom de Deus, uma terra que manava leite e mel, que foi entregue pelo Senhor Deus ao seu povo como herança. Meus irmãos, dentro de Canaã, o Senhor dividiu a terra em herança a cada tribo, clã e família. Essa herança era o orgulho e a alegria de Israel e um símbolo do amor de Deus. A terra era símbolo de todo o escopo da salvação que vem a nós por meio da fé em Jesus Cristo. Assim como a terra de Israel em Canaã, as bênçãos da salvação são herança soberana de Deus e um dom do seu amor por nós. O Novo Testamento explica a graça soberana de Deus como a fonte de nossa salvação. Vá lá para Efésios capítulo 1, sem desmarcar o Salmo 47. Efésios capítulo 1. Para você testificar isso em Efésios também, como você vê essa ligação aqui, essa aplicação com relação à nossa herança aqui. Efésios 1, eu vou ler somente o 13 e o 14, mas lembre-se do contexto. A partir do versículo 3, Paulo aqui exalta a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora veja o versículo 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A herança que Deus entregou ao seu povo na antiga aliança, aquela terra prometida, apontava para isso, irmãos. A nossa salvação em Cristo Jesus. Essa mesma graça soberana, salvadora, está presente aqui no Salmo 47. Percebe? A soberania de Deus na salvação nos dá conforto e esperança. Ao mesmo tempo que a gente deve temer diante do seu juízo contra os povos, contra os inimigos, devemos também ter conforto e esperança, porque o Salmo, no versículo 4, nos diz que o nosso Deus nos deu uma herança. Eis um grande motivo para você louvar a Deus essa manhã. Você tem muitas razões pelas quais cantar a Deus. Duas, pelo menos, aqui. Pelo seu juízo contra os inimigos e pela salvação que Ele te deu por meio de Cristo. Mas veja agora o versículo 5. E aqui você tem o que pode ser literalmente o cerne aqui do Salmo, o centro do Salmo. Diz o versículo 5. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Irmãos, estudiosos acreditam que esse versículo ele se refira a um festival anual que celebrava a entronização do Senhor. Provavelmente ali com a procissão da Arca da Aliança para o templo. É possível que o Salmo esteja se referindo à primeira vinda da Arca, que é chamado de estrado do trono de Deus na terra, em Jerusalém, durante os dias de Davi. Esse contexto associa o tema do Salmo 47 a Israel, tomando posse da terra prometida, um evento de muitas gerações, que se concluiu quando Davi conquistou Jerusalém e levou o trono ao Monte Sião. Vá lá para 2 Samuel, capítulo 6, sem desmarcar o Salmo 47, 2 Samuel 6, versículo 15.
Por que esse texto? Porque a fraseologia hebraica que aparece aqui no versículo 5 do Salmo 47 é idêntica à que aparece no versículo 15 de 2 Samuel 6, quando diz: Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E ao som de trombetas. O Salmo 47, ele talvez tenha sido composto em resposta a esse evento, ou nos últimos anos, para lembrar a entronização da arca de Deus por Davi no Monte Sião. Veja, quando o povo de Deus celebra a ascensão do Senhor ao seu trono sobre a terra, somos lembrados de que a soberania de Deus é a causa da nossa maior alegria. Sim, ter Deus como rei é gozar de grande bênção, de modo que ninguém que olha para o Senhor em fé terá quaisquer motivos para desapontamentos, para decepções. O versículo 5 aqui, que tem, como eu disse, provavelmente como um pano de fundo, esse retorno da arca a Jerusalém, aponta especialmente para a ascensão do Senhor Jesus Cristo. O verbo subiu aqui, ele é usado porque se imagina que Deus desceu para ajudar o seu povo. A mesma ideia aparece no Salmo 68. Vá lá para o Salmo 68. Salmo 68, verso 18, veja. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Observe, e é importante você guardar isso também, que esse texto, Salmo 68 aqui, verso 18, ele é citado por Paulo também em Efésios. Você vai percebendo algumas ligações entre o Salmo 47 e Efésios. Guarde isso. E uma delas é essa que aparece aqui. A mesma ideia do versículo 5 do Salmo 47. Ou seja, a ideia é essa. O Senhor é retratado retornando aos céus em meio a brados felizes do seu povo. Ele desceu dos céus para salvar o seu povo, e uma vez que ele executa a sua obra de salvação, ele retorna aos céus em glória, em louvor, em alegria, pela obra que ele assim realizou. O Salmo 47, no verso 5, trata principalmente da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Percebe como a gente não precisa compor um cântico para isso? O Salmo 47, no verso 5, canta a ascensão de Cristo. Canta sobre a ascensão de Cristo. Foi exatamente o que ele fez, irmãos. O Filho eterno de Deus desceu dos céus para salvar o seu povo. E depois que ele assim cumpriu a sua obra, como diz Atos capítulo 1, ele voltou aos céus. Foi assunto aos céus. E recebido assim, com alegria. Com grande alegria. Mas ainda nessa manhã, o meu desejo é apresentar aqui aos irmãos 5 características do louvor que deve ser prestado ao nosso Deus em adoração. Sim, esse Salmo 47, ele vai nos ensinar sobre isso também. Pelo menos 5 descrições que vão caracterizar como deve ser o louvor, o cântico, a adoração do povo de Deus ao seu Senhor. Primeiro, o louvor de Israel, o louvor da igreja, deve ser alegre e exuberante. Versículo 1 mais uma vez. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Meus irmãos, esse salmo, ele não descreve
os ajuntamentos regulares dos israelitas para adoração, mas um festival especial de celebração. No evento original, como eu já mencionei, quando o rei Davi ele levou a arca para Jerusalém, ele saltou e dançou diante da arca quando ela caminhava, quando ela estava sendo levada para a cidade. Aquele ato simbólico, realizado em ocasião única, por uma pessoa única, que era um tipo e precursor do Messias, não estabelece para nós um preceito ou mesmo uma autorização para dança litúrgica em nossas igrejas. É claro que não. Isso foi feito fora do contexto de culto. Semelhantemente, o chamado Salmo 47 para os festivais não exige gritos e aplausos em nossos cultos de adoração, mais do que se exigia nos ajuntamentos regulares de adoração de Israel nos tempos do Antigo Testamento. Isso não acontecia, irmãos. Quando o povo se reunia para adorar a Deus em culto solene, isso não acontecia. Esse tipo de expressão de manifestação aqui descrita era comum naquele contexto. Quando Davi traz a arca de volta, a ideia é essa, é de uma celebração militar, de uma festa nesse sentido, dada nesse contexto de vitória, de que Deus concede ao seu povo. Por outro lado, por mais que a expressão aqui descrita não aconteça ou não acontecia e nem deve acontecer no contexto do culto, literalmente falando aqui, expressão de dança ou mesmo de bater palmas, certamente há princípios aqui de adoração a Deus que devem ser seguidos por nós no culto solene. E um deles é exatamente esse. A nossa adoração a Deus deve ser alegre. O Salmo aqui não proíbe, pelo contrário, ele nos chama à alegria. A gente deveria lamentar por observar a diferença entre o que diz o salmista aqui no Salmo 47 e os nossos cultos de adoração ao nosso Deus. À luz da graça soberana de Deus, a nossa adoração ao Senhor não deve ser sisuda, monótona ou distante. A gente confunde as coisas. A gente entende reverência, temor, seriedade, gravidade, solenidade com tristeza, amargura, cara fechada, falta de alegria em nossas vidas. O Salmo mostra para nós, meus irmãos, que nós temos inúmeros motivos para nos alegrarmos no nosso Deus. Deve existir deleite espiritual em nossos corações. Devemos, assim, vir ao culto solene com o desejo de prestar adoração ao Senhor com grande alegria. Veja como o Salmo é enfático aqui em falar sobre trombeta, sobre essa manifestação aqui de empolgação, adoração a Deus. Pastor, seja mais claro, me dê exemplos disso. Ora, um extremo da coisa é o que nós vemos em muitos lugares por aí, onde pessoas atrapalham o culto se levantando para falar alguma coisa, para gritar, isso é algo fora do que Deus ordena, está contrário ao que Deus ordena. Mas no seu próprio lugar, você sorrir, se alegrar, quando estiver cantando ou mesmo ouvindo a mensagem, falando baixo, sem isso ecoar pela igreja, a ponto de atrapalhar, mas mesmo baixo aqui, exaltar o Senhor, bendizê-lo, ouvindo uma verdade do Evangelho, dizendo aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, por isso. Nada disso é contrário ao princípio regulador do culto. Assentir com a cabeça, tudo isso são demonstrações que você participa, interage ali no culto, adorando o Senhor Deus e demonstra alegria no seu coração. Mas há pessoas que, depois de se tornarem reformadas, presbiterianas, acabam achando que adorar a Deus significa estar o tempo todo sisudo. É contrário ao que o Salmo ensina. Não é o que nós ensinamos aqui na nossa igreja. Não é o que você deve praticar. Segundo lugar, além de alegre,
Adoração a Deus também é reverente e repleta de reverência. Como eu disse, normalmente se faz aqui uma escolha entre ser um adorador alegre ou reverente. Mas a Bíblia, ela junta essas duas características. Ela não coloca elas contrapostas, como se fossem contraditórias. Ou você é alegre ou você é reverente. Você deve ser alegre e reverente. Ou você deve expressar uma alegria reverente. Lembra do Salmo 2? No verso 11, é dito: alegrar-nos com tremor. Não há aqui contradição. Deve se alegrar com tremor. Tremer diante da majestade e da glória de Deus. E ao mesmo tempo se regozijar na sua graça e na sua misericórdia. Você teme diante da santidade, da glória do Altíssimo. E ao mesmo tempo você se regozija e se alegra no seu amor, na sua compaixão. A reverência, meus irmãos, ela é especialmente expressa na adoração a Deus, quando esta é oferecida de acordo com a palavra de Deus. Sim, porque não há reverência verdadeira que não seja pautada na palavra de Deus. Por mais que alguém diga, eu sou reverente no culto, eu tenho temor, se essa adoração não é feita de acordo com os princípios da palavra de Deus, então não é uma adoração reverente. Mas por quê? Porque a maior demonstração de reverência na sua adoração é submeter o seu culto à palavra. Isto é, ele deve estar de acordo com o que a palavra de Deus diz. Se alguém fala isso, eu sou reverente, mas o culto não segue o princípio regulador, ele não se submete, então ele não é reverente. Simples assim. Isso também foi ensinado por Davi, irmãos, quando ele trouxe, no caso, a arca para Jerusalém. Eu já preguei sobre esse texto, nesse texto. Você deve lembrar que ele traz a arca no primeiro momento, e ele traz fora do preceito divino. Veja, como eu falei, assim como a dança dele, aquela manifestação naquele contexto, não deve ser usado para o culto público, mas há princípios quanto à alegria que devem ser sim usados, porque aparece só para o Salmo aqui. Semelhantemente acontece com relação a esse ponto. Qual? Davi está trazendo a arca de novo para Jerusalém, primeira vez, melhor dizendo, e ele não traz conforme o preceito. O preceito diz o quê? A palavra de Deus dizia que a arca deveria ser carregada não por animais, mas os levitas, sacerdotes, deveriam levar sobre os ombros. Davi, ele não cumpre isso. No meio do caminho, você lembra o que acontece? Os animais tropeçam, a arca cai, e quando vai cair, Uzá segura na arca e ele morre. Porque o que Deus tinha ordenado não estava sendo cumprido. Observe, não era um culto que estava acontecendo naquele momento. Era a arca voltando para Jerusalém. Mas o princípio aqui é aplicado. Tudo deve acontecer conforme a prescrição divina. Se isso é verdade quanto ao trazer o elemento da arca para Jerusalém, quanto mais é durante o culto solene. Quando o culto está sendo prestado a Deus. Uzá morre. E aí, depois disso, Davi, a arca ela é enviada para outro lugar, depois de um tempo, quando ele vai trazer novamente para Jerusalém, aí ele faz conforme o prescrito, como Deus havia ordenado. Uma demonstração de reverência a Deus, conforme a sua palavra. Em Hebreus 12, 28 e 29, nós somos lembrados: sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Adorar a Deus com reverência e santo temor é adorar conforme a sua palavra. Terceiro, nós somos chamados a adorar a Deus com música. Com música. Nós vimos isso no verso 6, que nos exorta 4 vezes a cantarmos ao Senhor. Veja como Deus,
ele dá importância a isso. O próprio Deus prescreveu isso para o seu povo. No verso 6, salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso rei, cantai louvores. O chamado ao louvor aqui, meus irmãos, é notável pela sua repetição quádrupla do verbo cantem louvores. A ideia aqui é tanto de ênfase quanto de urgência. Deus está ordenando enfaticamente e urgentemente que todos cantem a Ele, salmodiem o seu nome. O verbo é usado aqui quase de forma exclusiva nos Salmos, chamando indivíduos e toda a comunidade se juntarem em adoração, em louvor a Deus. Há um autor chamado William Plumer, que ele ressalta o seguinte, ele diz assim: quão próximo o ato de cantar louvores está ligado a um estado vivo de piedade. Ele correlaciona o ato de cantar a Deus, os seus cânticos, com a piedade. Que é o que Calvino também ensinava. É o que a palavra de Deus ordena e assim nos ensina. Quem cresce na piedade, na santificação, no temor a Deus, evidencia isso tendo uma vida repleta de cântico a Deus. Não sei se você está entendendo isso claramente. Isso em específico é cantar mesmo. É abrir a tua boca, usar os teus lábios, a tua língua, a tua voz, a tua garganta, o teu ser, para cantar o teu Deus. É por isso que devocionais que nós fazemos ao nosso Deus diariamente, de forma individual, contém também cântico. Você vai adorar o Senhor em casa, lendo a Bíblia e meditando nela. Você lê a Bíblia e medita nela. Você ora e você canta. Se você não canta no seu devocional é defeituoso, está cheio de defeitos, de falhas, porque você não segue uma prescrição divina. Se você não canta no culto doméstico, você também falha. Deus ordena, irmãos, o cântico, ordena o salmodiar ao seu nome. Isso é demonstração de alegria em sua presença. Não é assim conosco, naturalmente? Quando estamos alegres, por algum motivo que seja, a nossa tendência qual é? Cantar. Ou cantarolar. Ainda que seja assobiando, a gente expressa música em nossos lábios quando estamos alegres. Por que não faríamos isso para o nosso Deus? Diretamente. Quarto, e atente-se muito bem a isso, porque já falei sobre isso em outros momentos aqui nesse sermão de forma indireta. Agora vou, de forma direta, aprofundar essa questão. Nós somos chamados a adorar a Deus reflexivamente. Veja o versículo 7. Isso aqui é maravilhoso. Quando estava estudando esse assunto, eu fiquei estupefato com isso. Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Harmonioso, o que seria isso, pastor? Ideia de harmonia mesmo? A versão em inglês, a King James, nos chama a louvar com entendimento. Essa é a ideia. A ACF, em português, diz assim, ó: pois Deus é o rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. A versão em inglês com entendimento, a versão em português ACF com inteligência. O hebraico original afirma que devemos cantar, e aí a palavra seria essa, é um maskil. Seria isso, pastor? Você vai entender. Além do uso aqui, nos versículos 7, Salmo 47, essa palavra aparece no título de 13 salmos. Vou mostrar alguns para vocês. Volta um pouquinho aí. 42, lá para o 42. São 13 pelo menos, mas eu vou mostrar só 3 aqui. 42. Lá no título, veja, ao mestre de canto, aí veja, salmo didático, é a palavra aqui. Didático, dos filhos de Corá.
44. Ao mestre de cantos, os filhos de Corá, salmo didático. 45, mais uma vez, ao mestre de cantos, segundo a melodia, os lírios, os filhos de Corá, salmo didático. Cântico de amor, didático. E assim vai aparecer em vários outros salmos. A orientação aqui é para se cantar um salmo didático. E no versículo 7, se cantar um cântico, um salmo didático, com entendimento, com inteligência. A nossa confissão de fé, no capítulo 21, do culto religioso do domingo, na seção 3, falando da oração, diz assim, escute. A oração com ações de graças, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus exigir todos os homens. E para que seja aceita, deve ser feita em nome do Filho e pelo auxílio do seu Espírito, de acordo com sua vontade. Aí eles vão dizer assim, e isto com inteligência. Aí seguem reverência, humildade, fé, fervor, amor e perseverança. Mas veja, eles dizem com inteligência, nossos pais. E a primeira referência bíblica, a base exegética para isso daqui é o Salmo 47, verso 7. A oração a Deus deve ser feita com inteligência. Base bíblica, uma delas, Salmo 47, verso 7. Claro que há uma correlação, porque o cântico a Deus são orações cantadas. Somos nós, respondendo ao nosso Deus em cântico, com essas orações cantadas. Então veja o princípio, nossos pais leram isso, muito bem. Que quando adoramos a Deus em oração, e o que inclui também o cântico, é óbvio, o princípio lá em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 14, que nós devemos cantar com entendimento, e orar também com entendimento. Aparece aqui. O nosso Senhor ensinou isso em Mateus 6. Não orar com vãs repetições, como os pagãos fazem, mas com entendimento. Qual é o ensino aqui? Devemos adorar a Deus com clareza, e o conteúdo da música que prestamos a Deus deve ser um conteúdo doutrinário, obviamente, com entendimento, com inteligência. Aí você diz, tudo bem, pastor, eu entendi o princípio. Então basta a gente seguir isso, não é? Basta a gente cantar uma música ao Senhor Deus no seu culto solene que siga esse princípio. Mas a Bíblia nos diz qual é a música. Vá lá para Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. A partir do versículo 15, eu já preguei esse texto. Você vai lembrar. Efésios 5, a partir do versículo 15. A partir do versículo 15, veja o que Paulo está falando aqui. Mas seguindo a verdade... Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como desses, sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. Qual é a ideia aqui? Vocês devem ser sábios, andar com entendimento, não como os ímpios. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas encheis o Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais. Dando sempre graças por tudo, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vá para Colossenses 3 agora. Colossenses 3. Colossenses 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A pergunta é, o que Paulo quis dizer em Efésios 5 e Colossenses 3? À luz do Salmo 47. O Salmo 47, verso 7, fala sobre cantar com entendimento. Cantar com inteligência. E esse
termo aparece em 13 salmos, pelo menos, em 13 títulos dos salmos. E aí Paulo, com a sua mente aqui, muito bem fincada na palavra de Deus, na revelação divina, quando está falando de sabedoria, de expressão de ser sábio, de ser inteligente, ele vai dizer que isso se expressa também cantando a Deus, salmodiando. Ora, o conteúdo é claro. São salmos, irmãos. São salmos. A gente chama isso de teologia bíblica. E o ministro deve ser habilidoso nisso também, fazer e expor para a igreja. A gente faz as coisas aqui com base, irmãos. A gente não tem nada que ficar tendo receio de quando vem ataques de fora, como podem cantar somente salmos. Você tem base bíblica, exegética, dogmática, histórica, pastoral, para você cantar os salmos e somente os salmos do culto solene. Esse é só mais um dos argumentos a favor da salmodia exclusiva. Somente mais um dos argumentos. Cantem um salmo didático, um salmo com instrução, um cântico com instrução, com entendimento. Por último, o Salmo 47 insiste conosco que o louvor deve ser oferecido ao Senhor universalmente. Em outras palavras, todos devem adorar o Rei que está entronizado sobre todas as nações. É com esse princípio em mente, meus irmãos, que o Salmo conclui no verso 9 com um mandamento, que também é uma profecia. Veja o verso 9. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus, do Deus de Abraão. Esse salmo, ele começou com um chamado a todos os povos para clamar ao Senhor e termina com uma promessa, com uma profecia de que os crentes, todos os povos, serão reunidos como o povo do Deus de Abraão. A expressão aqui, os príncipes dos povos, indica, meus irmãos, que Deus, ele é capaz de vencer os seus inimigos, não somente com relação a castigá-los, mas também ele vence especialmente quando converte os seus corações. É isso que diz o salmista, verso 9. Os príncipes, os magistrados, são convertidos a Deus e assim são vencidos por Ele, pelo seu evangelho. O salmo termina dizendo: os escudos da terra, porque a Deus pertencem os escudos da terra, Ele se exaltou gloriosamente. O que o salmo está entoando aqui? A promessa de Gênesis 12, versículo 2 e 3. De ti farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Salmo 47, nessa parte final aqui principalmente, faz referência explícita à promessa de Deus a Abraão. Um dia, todas as famílias da terra serão benditas por causa de Cristo, irmãos, do descendente de Abraão. Nessa manhã, nós experimentamos o cumprimento dessa profecia, mais uma vez. A igreja está cheia de filhos de Abraão aqui. Homens, mulheres e crianças que foram chamados por Deus para adorar o Rei de toda a terra, o grande Rei, experimentando essa promessa sendo cumprida em vossas vidas. À luz dessa profecia, nós vemos o porquê que aquele coro de aleluia naquele shopping tão bem retrata aqui o Salmo 47, por meio dessa adoração espontânea e expansiva ao nosso Deus soberano. Como diz Apocalipse 11, versículo 15, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Esse louvor universal foi apresentado naquela praça de alimentação, onde o coro foi cantado e o coral ia crescendo continuamente enquanto a música avançava. Começou com um cantor e depois outros mais se juntaram. E então todos estavam assistindo e começaram a se levantar e se juntaram aos demais. É exatamente assim que a visão profética do Salmo 47 está ocorrendo na história. Olha para a história desse jeito. E hoje, de uma vez por todas, larga o teu pessimismo. Ao final,
Cristo será grandemente exaltado em toda a terra. O coral da sua adoração cresce cada vez mais, meus irmãos, à medida que a música do Evangelho se espalha de uma voz a outra. Você já se uniu a esse coral? A esse glorioso coral? Já faz parte dele? Já canta assim ao Senhor? Você tem um testemunho de alegria que inspira outros a participarem desse coral? Lembre-se, Yahvé, o Rei soberano de toda a terra, nos chama a louvá-lo com entendimento, por exercer seu poder ao julgar os inimigos e salvar o seu povo. É lamentável chegarmos aqui nessa manhã, dia do Senhor, e na hora de nós cantarmos ao Senhor, estarmos com os lábios travados, bocas fechadas. Mas não é assim quando você vai para o estádio, não é? Não é assim quando seu time joga na televisão e você fica ali gritando que nem um louco, igual um doente. Não é assim quando você tem uma notícia alegre por conta de algo que aconteceu bom no emprego, na família, uma promoção. Não é? Você grita, você brada, você pula, você se agita, você enlouquece. Não é para você fazer exatamente isso no culto. Mas onde está a tua alegria? Onde está o teu contentamento? Onde está o teu deleite em adorar e servir ao teu Deus com um cântico? O Deus da aliança, o Rei de toda a terra. Você é mais propício a fazer isso com o seu político favorito, não é? Como eu ouvi de algumas pessoas quando certo presidente foi eleito, na verdade, tanto em 2018 como agora em 2022. Ambos foram eleitos. Pessoas se emocionando e ficando assim, como pode? Ele está subindo a rampa, olha que coisa, olha. Idólatras. 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 Ele subiu aos céus. Ele subiu aos céus. E ele é digno de todo louvor e toda glória e exaltação. Não meros mortais, pecadores. Estes príncipes aos quais vocês muitas vezes idolatram é quem deve render suas coroas aos pés dele e adorar o seu nome. Que Deus nos dê graça, meus irmãos, assim procedermos. Possamos nos alegrar com sinceridade em sua presença. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.